Olá a todos, bem-vindos ao Systems Talk. Eu sou Bruno Soares, diretor de comunicações do Incoso Brasil, e tenho aqui ao meu lado meu fiel escudeiro aqui, meu companheiro de bancada, Diego Rangel. Ô, Bruno, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite de estar aqui, né, compondo a mesa junto contigo. Para mim é uma alegria estar falando de engenharia de sistemas sempre. E ó, o papo de hoje aí volta para aquela engenharia de sistema uma raiz, né? Aquele Isso. setor que é o que mais aplica, é o que mais divulga, e por isso aí a gente tem sempre a alegria aí de receber o nosso convidado hoje que você vai apresentar. É isso aí. Vamos lá, então vamos para a apresentação do nosso convidado. Bom, nosso convidado é doutor em Ciências e Tecnologias Espaciais e mestre em Engenharia Eletrônica e Computação pelo ITA, onde ele atualmente realiza seu pós-doutorado com foco em Engenharia de Sistemas Espaciais. No âmbito do ITA, ele atua como professor colaborador das disciplinas de Introdução a Projetos de Sistemas Espaciais, é um dos coordenadores do grupo de Engenharia de Sistemas Espaciais, Mecânica Orbital e Controle, o E2MLC, professor do Laboratório de Pesquisas em Concepção de Sistemas Complexos, o Conceptio, pesquisador do Centro de Competência em Guerra Eletrônica, o CCGE, e participa de projetos como engenheiro de sistemas. Ainda no Instituto, ele é fundador e diretor-presidente da New Space Tech, uma startup do ITA que realiza atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de projetos de sistemas espaciais, tendo como foco sistemas espaciais SAR, Radar de Abertura Sintética. A iniciativa também realiza cursos voltados à capacitação de recursos humanos para o setor espacial. Além do ITA, ele ministra pela PUC-Rio o curso de extensão de Introdução a Projetos e Missões Espaciais, o que, inclusive, esse curso está com inscrições abertas, a gente vai deixar o link aqui na descrição do nosso podcast. E ele é revisor convidado de periódicos e artigos. Sua trajetória inclui passagens marcantes por projetos de sistemas espaciais, como o Lessonia 1, a primeira missão brasileira com satélites de radar SAR, o CubeSat SAR, entregue ao MCTI pela New Space Tech, cargas úteis de detecção de ondas eletromagnéticas e o segmento solo como serviço. Bem-vindo ao Systems Talk, professor Márcio Costa. Prazer é todo meu. Muito obrigado aí pelo convite. Uma alegria, uma satisfação de estar com vocês, de estar com essa audiência bem seleta aí que faz parte do Encose e assim como eu também acompanha essas gravações de vocês, tá? Então, obrigado pela oportunidade e muito generosa a oportunidade de estar com vocês. Professor, o prazer é todo nosso. A gente está muito feliz que o senhor tenha topado participar aqui do nosso papo. Bom, Não, calma aí, agora eu tenho que saber. O professor Márcio escuta a gente? Ah, não. Eu agora me senti muito lisonjeado. System Talk, engenharia de sistemas. Se eu não escutar vocês, eu vou escutar quem? Entendeu? é Tem que escutar isso. vocês. Não é só escutar a NASA e ESA, não. Aliás, esse é um assunto, é um ponto que a gente vai debater aqui, tá? A gente precisa ouvir um pouquinho as vozes daqui nacionais. Tem muita gente falando aqui coisa boa e a gente acaba, não, eu só vou escutar lá fora, entendeu? Que É lá fora é isso. melhor. Eu preciso Olha. ouvir o Bruno, eu preciso ouvir o Diego também, entendeu? Nossa, Com quem Bruno, eles estão porra, conversando. Ó, agora a responsabilidade, hein, Diego? Ó, sem pressão, porra. hein? Sem Cara, a pressão audiência aqui nenhuma. é seleta, né? Vamos, não, vamos que a gente vai entregar, vamos entregar. É isso. Que coisa boa, professor, ouvir isso do senhor. E vamos lá, então, começando. Primeira pergunta que eu queria te fazer é como ocorreu essa sua conexão com o setor espacial? Então, isso já tem mais de 10 anos, né, que eu comecei a me envolver com a parte espacial. Na verdade, eu já tinha uma atuação numa área que era bem diferenciada. Eu acredito que até uma área que vocês conhecem bastante, mas eu trabalhava com a operação de radares, de sistemas, enfim, sistemas embarcados, né? Radares comuns, radares que a gente conhece, radares de abertura real, vamos colocar assim no aspecto técnico, né? Eu já trabalhava com a operação deles, trabalhei durante anos, talvez cerca de 10 anos mexendo com isso, além de outras coisas também. Até que me surgiu uma oportunidade, me perguntaram se eu queria vir fazer mestrado no ITA. E me perguntaram e falaram o seguinte: olha, você só precisa fazer uma prova, precisa ter uma entrevista, precisa ter currículo, precisa um monte de coisa, né? E eu falei assim: bom, tudo bem, mas por que só eu, você veio perguntar para mim e não perguntar para outro?
ninguém quis, entendeu? Ninguém achou, o pessoal achou coisa de louco. Você, e essa altura do campeonato, já com uma certa idade, com filho, etc., você sentar na cadeira do ITA para virar aluno, entendeu? Aceitei o desafio, eu quis, achei bacana, eu achei legal a oportunidade. Aí eu comecei a olhar radar, não só da parte, como eu via, né, radar de superfície, mas eu comecei a enxergar um pouquinho para cima também. Quando eu terminei o mestrado, eu voltei para atuar nas áreas que eu estava fazendo, e aí eu comecei a perceber o seguinte, né, muito pouca gente mexia pouco, né, com a parte espacial na área que eu estava. Enfim, comecei a mexer com aquilo, comecei a atuar de alguma maneira. Enfim, logo a seguir, recebi um convite para fazer o pós-doc, para voltar para o ITA. Né? Então foi um negócio bem bacana. Agora, meu envolvimento mesmo, ele já começou praticamente entre o mestrado e o doutorado, que a defesa estava iniciando um projeto que era o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, e esse projeto tinha um grupo, né, que era em Brasília, um grupo, na verdade era aqui em São José dos Campos ainda, que era uma comissão da FAB, a Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, CECIS, recém-estabelecida, isso foi fugido de 2012, e ela chamava vários segmentos da sociedade para poder compor, para poder começar a pensar nesse programa, né, nesse projeto aí, que seria a parte da defesa para a área de sistemas espaciais. Então, eu comecei a participar como assessoria. Na realidade, naquela época, eu era chamado dos universitários, entendeu? Que não participava efetivamente da iniciativa. Mas entre os universitários, quando alguém falava alguma coisa, não, vamos fazer desse jeito, sugestão. E eu fui participando, no final das contas, me deu um doutorado. Que legal. Aí o doutorado foi bem focado para a área de radar, só que a aplicação foi na área espacial. E aí é que veio, como é que se diz, um mergulho profundo nessa parte espacial, porque quando eu terminei o projeto, aquele programa estratégico de sistemas espaciais da defesa, ele tinha ganhado corpo, ganhado uma certa forma, a CECIS já tinha se estabelecido agora em Brasília, era essa comissão da FAB, e eles me convidaram para pegar o que eu tinha adquirido em termos de conhecimento da minha tese, de tese de doutorado, né? E aplicasse em prol de um projeto, que era um projeto que estava nesse programa, que era um projeto chamado Lessônia, que previa um satélite radar, né? Aí comecei a mergulhar, né? Em vez de eu ir para um determinado local, fui trabalhar para a FAB, para a Força Aérea Brasileira, né? Para essa comissão. Nessa comissão, eu comecei a mexer com esse projeto, mexi com outros projetos também. Começou o diálogo com a Agência Espacial Brasileira, com várias iniciativas. Como eu estava em Brasília, a gente transitava em outros ministérios com as demandas da área espacial, conhecia. Comecei a mexer com o INPE também, a gente trocando muitas conversas. Já tinha tido uma formação no INPE também para a parte acadêmica. No final das contas, sabe aquela água que você bebe, fala assim, eu preciso voltar dessa fonte, isso é gostoso, isso é bom, isso é divertido. E aí você começa a se envolver com a parte espacial e não volta mais, entendeu? Então, agora o mais interessante é por que meios eu entrei pela engenharia, pela área de engenharia espacial, vamos colocar para a área de sistemas espaciais. Justamente o caminho que me puxou foi da engenharia de sistemas. Naquela época, de maneira tímida, porque ninguém me falou que eu estava fazendo engenharia de sistemas. Há 10 anos atrás, aliás, mais de 10 anos atrás, falava, ó, você tem que seguir esses passos. Ciclo de vida, necessidades do cliente, isso, aquilo. Aí eu fui começando a buscar onde é que eu tenho isso. E algumas pessoas não tinham isso claro. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. O primeiro contato que eu tive foi com os padrões da Agência Espacial Europeia, CSS, os quais eu me baseio até hoje, praticamente. Enfim, e aí começou uma trajetória, certo? Ou seja, de um mestrado convidado, entendeu, na área de eletrônica, que foi engenharia eletrônica e computação no ITA, a coisa foi subindo de altitude, foi subindo, 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 e eu fui mandado para o espaço, literalmente, entendeu? Excelente. Pô, que bacana. É interessante, né, ver como certas. Quando a gente aceita alguns desafios, né, são pontos de inflexão na nossa vida, né, que levam aí a. Que só depois de muito tempo a gente olhando para trás, ligando esses pontos, que a gente consegue entender, né, como que as coisas se conectam. Professor, na minha pergunta agora ela é um pouco mais direcionada no sentido de quais são os projetos, né, da área espacial que o senhor trabalhou
E quais foram, eu sei que o senhor já acabou até adiantando alguns aí nessa sua explicação, e quais foram os mais marcantes, né? Quais foram aqueles que tiveram algum tipo de detalhe, alguma coisa que chamou mais atenção, sempre se possível conectando aí com esses pontos da engenharia de sistemas aí que já foram falados, né? Sobre requisitos, as necessidades dos usuários, o ciclo de vida do sistema. Então, a experiência que eu tive realmente ela foi, eu diria que flutuante, tive projetos assim que foram bem mais complexos, impactantes. Já tiveram projetos assim que foram de maneira até um pouco mais simples, foram rápidos em termos, mas eu digo para vocês, o que sempre me salvou, eu não estou aqui para fazer propaganda do Impose não, tá? Por favor, olha, se eu fizer propaganda, aproveita, eu passo o número da conta, tá ok? Mas Combinado, a gente acerta os detalhes depois da vai gravação, crescer. tu pode ficar tranquilo. Sem preocupação quanto a isso. Então, estou trazendo para um lado descontraído aqui, tá bom? Mas eu sei, o que me salvou, acredite se quiser, foi justamente a questão da engenharia de sistemas, que antes não me foi apresentada é, com tanto de maneira tão efusiva, né? Só dizer assim, olha, você tem que gerenciar o projeto. Mas gerenciar os projetos, quando eu estava lá atrás, nos primeiros momentos, era uma questão simplesmente administrativa, uma questão que envolvia uma gerência administrativa de projeto. E eu comecei com essa perspectiva e comecei com essa forma de lidar com os projetos. Até que eu comecei justamente a entrar em contato, tentar buscar as melhores fontes de gerenciamento, e aí foi que eu fui descobrindo a engenharia de sistemas. Não que as comissões onde eu estava, os setores, as pessoas não tivessem esse tipo de ferramenta, mas como éramos poucos que estávamos trabalhando, cada um tinha que se virar da forma mais rápida possível para resolver as soluções que a gente tinha em mãos, né? Os problemas que a gente tinha. E, naturalmente, conversando entre uma pessoa e outra, né? E eu tinha outros colegas também de referência, um deles vocês já entrevistaram aqui, que é o professor Christopher, que é professor aqui do ITA. E quando eu estava fazendo meu doutorado no ITA, ele estava fazendo no INPE, e para mim já era desde aquela época uma referência, a gente era colega de doutorado, compartilhamos vários momentos, né? E eu já tinha ele na minha cabeça no sentido da referência da engenharia de sistemas. Então eu comecei realmente a buscar a literatura, comecei a estudar um pouquinho mais. Aí entrando nos desafios, né? O primeiro projeto que eu efetivamente participei, quando eu digo efetivamente, porque eu tive algumas experiências. Hoje, por exemplo, nós temos o Centro de Operações Espaciais instituído lá em Brasília, que é um grande centro, Tier 4, com uma capacidade imensa, né, em termos de controle. Ele atualmente ele tem uma grande parte que é da Telebrás, e ele controla o SGDC, que é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. E lá atrás eu tive alguma participação no que tange a parte dos requisitos ainda, as primeiras conversas, primeiras rodas, depois eu saí e vim fazer o doutorado. Mas então até que eu tive algumas participações nesse sentido. Mas aquela em que eu tive que aplicar um pouquinho da engenharia de sistemas e começar a lidar com ela e sentir os gargalos, foi de fato nesse projeto que eu disse para vocês, que foi o projeto Lessone. Só para contextualizar com aqueles que estão nos ouvindo, né? Eu sei que para alguns que a gente fala Lessônia, tese, não fica muito redondo, né? Essa ideia não fica muito claro. O Brasil ele tem um programa espacial brasileiro. Esse nome, Programa Espacial Brasileiro, não é um nome instituído. Você não vai encontrar nenhuma publicação, nenhuma lei, enfim, você não vai encontrar nada falando Programa Espacial Brasileiro. Essa entidade não existe. Mas ela é citada, ela é mencionada. Ontem Uhum. mesmo no Space BR Show, estou na data de hoje aqui, participei de um evento ali em São Paulo, né? E foi mencionado várias vezes o Programa Espacial Brasileiro. E é uma coisa que se pretende que se institucionalize mais adiante pelos órgãos, né? Pela legislação. Enfim, mas o Programa Espacial Brasileiro ele tem duas vertentes. Uma que nós conhecemos lá de trás, que vem registrada pelo PNAE, né, pelo Programa Nacional de Atividades Espaciais, que registra, havia um modelo anterior, agora tem um outro modelo, mas ele mostra todas as necessidades que tem, ou atividades que estão em vigor, ou aquelas que vão ser lançadas, os sistemas espaciais na área, vamos colocar assim, que não seja de defesa, tá bom? Mas, quando foi em 2012, foi iniciado o estudo de criar um projeto que representasse os interesses da defesa. Então, o programa aqui em cima da minha cabeça, o Programa Espacial Brasileiro hoje em dia, ele tem, na realidade, dois eixos. O PNAE, que vai representado pelo PNAE, e representado pelo PES. Tá?
O PNAE, a gente pode entrar na página da Agência Espacial Brasileira, baixar ele, você vai ver tudo que tem todos os projetos previstos, as missões previstas, tem a possibilidade de você propor missões, admitir novas missões, tem as cartas de missão, enfim, tem todo um portfólio ali que retrata bem. Agora, o que é o TESE, tá? Antes de começar a falar do Lessônia, rapidamente aqui. Ele é um portfólio de programas que prevê satélites de órbita baixa e órbita geoestacionária, entendeu? E até órbita média, se for o caso. Lançadores e segmento solo. Então, ele é um portfólio de projetos. E o que eu recebi foi justamente o projeto Lessônia. Tá? O projeto Lessônia ele é um dos satélites de órbita baixa focado na parte de observação da Terra a partir de carga útil radar. Há uma diferença interessante, tá? Quando o pessoal, eu sei que alguns vão perguntar qual a diferença do satélite ótico, radar. O ótico, eu até brinco, que é aquele celular da gente tirando selfie do planeta lá de cima, entendeu? Tá? O radar não. O radar é um celular que está transmitindo, que nem aquele radar que te pega no trânsito e multa você, e volta a ondazinha, você armazena aqueles dados espectrais ali do solo que você mapeou, depois você transforma isso numa matriz, processa e você tem uma imagem que consegue, por questão de propagação da onda eletromagnética, você enxerga através de nuvens, através de qualquer coisa, não tem problema, entendeu? Então, ele tem uma grande vantagem em relação ao ótico, que acaba sendo um sistema complementar. E eu tinha esse desafio na frente. O sistema, nessa época, a defesa estava pensando no projeto Carpones, que era o projeto satélite ótico, porque teoricamente era mais simples, teoricamente era mais barato. Uhum. Mas ela não imaginava que ia surgir um recurso de última hora para um sistema espacial radar, que era bem mais caro e mais complexo. Aí entra o desafio. Aí entra, entendeu? Toma um cafezinho, senta, que a gente recebeu aquela missão de fazer, estabelecer os requisitos, certo, para poder ou desenvolver ou adquirir, naquela época havia essa dúvida ainda, um sistema espacial radar, tá bom? Onde entra a engenharia de sistemas? Eu preciso, primeira coisa, quem vai utilizar isso? Quais são as necessidades? Quais são os clientes? Quem são? Onde é que eu vou ter uma aplicação disso efetiva? A minha sorte, tá? Sorte ou engenharia de sistemas, né, nos ajudando, né? A gente pensou assim, bom, se eu sou o gerente desse projeto, se eu tenho que começar a levantar as necessidades, então eu tenho que parar para pensar o seguinte: eu preciso ver logo onde, como é que eu levanto essas necessidades. E um ano antes eu já tinha feito diversas reuniões com representantes de vários segmentos para poder entender quais eram as demandas. Então, quando surgiu o recurso, eu já tinha mais ou menos o que a gente seria no ciclo de vida ali é, da ESA, por exemplo, já teria uma fase zero ali, uma pré-fase A da análise já estabelecido praticamente, tá? Mas eu não tinha ela literalmente descrita, tá? Tem um outro amigo que acabou de chegar aqui, né? Esse aqui é muito, pô, muito bacana, entendeu? Muito prazer. Esse é o Parejadas, é o Só para nosso. deixar claro, né, eu tô gravando o meu cachorro. Ele gosta de participar. Ele Ah, gosta. não, a gente tem que entender a demanda do cliente, né? Engenharia de sistemas, a primeira coisa que a gente tem que perceber é a demanda, a necessidade do cliente. E a gente tem que atender Perfeito. o cliente. Eu vou até fazer um break aqui, vou falar com vocês o seguinte: é uma questão que eu falo com meus alunos. Não adianta você ser um gênio do ITA que passou num concurso mega, que você está aqui trazendo soluções. Não adianta você desenvolver, não, olha só, eu tenho uma solução bacana para você, se não atende o teu cliente, entendeu? Se não tem Exatamente. finalidade. Então, o que, que adianta você estar aí com a gente, entendeu? Se ele, coitado, seu cachorrinho ali, não vai ficar satisfeito. Tem que atender ele, entendeu? Ele tem que estar feliz, tem que estar satisfeito. Não é Perfeitamente. não é o que eu vou fazer no meu projeto, não é o que eu vou desenvolver, não é o meu requisito, é o que o cliente quer. E esse é um É, princípio básico que a gente tem que entender, a necessidade do cliente, né? Então, atenda ele, por favor, o cachorrinho tá aí, pô, dê carinho ao bichinho, entendeu? E aí depois ele vai ficar feliz, entendeu? Não vai, pô, essa necessidade do cliente tem que ser atendida. Então, eu entendo tem que muito bem ser. isso, pode ficar tranquilo. Tá? E, Como bom engenheiro de sistemas, eu não me esforço a atender o cliente. O que você tem é, falado, não? Exatamente. eu vou até pegar esse gancho, professor. O senhor falou sobre, antes mesmo de começar o projeto, né, até tentando, enfim, pegar esse gancho no que o senhor estava falando, a gente tem que entender qual é o objetivo final daquele projeto, quais são as necessidades das partes interessadas, e é legal que, como o senhor falou, né, o senhor já teve aquela experiência de conversar com as pessoas, então já entendia um pouco
das necessidades delas. Isso facilitou esse processo de fato, implementar essa parte mais formal quando a gente olha para a engenharia de sistemas, né? Parte ali já tinha um caminho que já tinha sido percorrido, né? Então, a sorte que eu tinha justamente sorte, né? Ou então a engenharia de sistemas, né? Que eu já sabia dessa necessidade, que eu precisava ter isso em mãos. O curioso é que os chefes que estavam trabalhando comigo, eles muitas vezes eu falava assim: preciso de uma reunião, preciso marcar uma reunião. Pô, mas tem necessidade? Vai tirar gente, vai se deslocar, vai fazer isso, aquilo. Reunião ninguém gosta, né? Entendeu? Se puder É, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, responde exatamente. rapidinho. Eu também sou partidário de uma coisa prática, mas tem coisas que não tem jeito. Tem coisas Não que tem. você tem que sentar, entender qual é o problema, entender o que é o pessoal quer. Porque o que acontece é o seguinte, né? É como a gente vê lá na CSS, né? Na NASA também, né? Se aquela ou até no manual do Impulse, né? Se a gente começar a não descrever bem aquela fase inicial, entender bem a necessidade do cliente, para você poder estabelecer um cenário, ou seja, onde é que ele quer aplicar esse sistema, né? E desse cenário, você quer aplicar nesse cenário um, cenário 2, identificar qual o seu conceito de operação, onde você vai atuar isso. E desse cenário, você extrair, não, você quer ter essa capacidade com essa performance. Se você não identificar isso, você não cria uma coisa chamada tal do requisito, né? Então, a gente precisa conversar com o cliente, precisa entender o cachorrinho, qual o cenário que ele quer. Ele quer, pô, ele quer carinho, ou então quer comidinha, entendeu? Da comida que ele vai querer ali agora. Qual capacidade que ele quer? Opa, ele quer comida boa, entendeu? Sei lá, qual performance? Não, vou comer rápido, vou comer devagar, não sei. Claro que eu estou sendo lúdico aqui, aproveitando a situação do cachorrinho do Diego aqui que apareceu, tá bom? Por Mas, favor. enfim, a gente precisa entender, tá? Porque isso é uma coisa que eu tenho visto muito nos projetos, agora passando ao longo dos anos, que a gente precisa ter muita calma e tranquilidade nessa fase de definição, na escuta dos clientes, né? Porque, senão, como está lá naquele gráfico lá do manual do Impulse, os custos depois para você corrigir vão aumentando absurdamente, entendeu? E a curva de aumento, né, de investimento ou de gastos que você vai ter que fazer para corrigir alguma coisa que você não teve, é complicado. Um desses projetos que eu participei, vou voltar no Lessônia, mas só um exemplo, um desses projetos que eu participei, não levar em consideração um cliente, tá? E esse projeto eu não vou falar, tá bom? Mas não levar em consideração um cliente. Depois o cliente falou que assim, poxa, eu preciso receber esse dado em tal lugar. Aí a gente falou, pô, mas você não levantou essa necessidade lá atrás. A questão era o seguinte, era uma compra de uma mega antena, entendeu? De não sei quantos, tinha pelo menos umas 6 casas de euros ali, entendeu? Que tinha que comprar. Pô, tinha que estabelecer cabeação passando não sei por onde, tinha que estabelecer uma equipe. Enfim, era um custo absurdo que não tinha sido previsto no início do projeto, entendeu? Então a gente precisa definir bem. E eu percebo, e muitas vezes eu tenho olhado isso, né, com uma certa frequência, né, que as pessoas às vezes querem fazer uma coisa rápida, né? Querem fazer uma coisa, não, o projeto, você vai fazer um sistema espacial hoje? Quando é que você vai lançar o satélite? Amanhã? Entendeu? Ah, Depois de amanhã? Ah, exatamente. ano que vem? A NASA demorou 4 anos para fazer um CubeSat, demora 10 para fazer um outro sistema, entendeu? Então, não é uma coisa de um dia para o outro. E por que disso? A gente precisa entender bem a necessidade do cliente naquela fase, naquela pré-fase A, na fase zero, ou naqueles outros métodos que tem, por exemplo, o FEL, que é na fase de conceitual, definir bem o conceito da missão, o que nós queremos fazer. E esse foi o problema que eu passei lá no Messônia, né? A Uhum. sorte é que eu já tinha uma pré-definição, e aí foi dado outro problema. A gente tem 2, 3 meses aí para definir requisitos. Caramba, aí foi loucura, entendeu? A sorte é que a gente organizou. O Christopher estava comigo nesse projeto, tá? Professor Christopher. E, aliás, eu estava com ele, eu vou colocar assim, tá? Não, ele estava comigo, eu estava com ele, tá bom? Aprendi muito com ele, né? E a gente trabalhando com aquelas engenharia de sistemas baseada em modelos, a gente conseguiu descrever cenários de aplicação, desses cenários, entender quais seriam as funções que a gente precisava estabelecer no sistema, com que performance, né? E aí a gente foi, a partir desse levantamento das capacidades, da performance, a gente conseguiu começar a desenhar os requisitos do sistema. Então, o que eu diria que foi mais impactante para mim, respondendo a pergunta direta do Diego, foi esse projeto Missônia. Porque em 3 meses
A gente teve, eu diria, 3 meses, não, foi até menos. Em um mês, a gente levantou os requisitos principais, tá, dos subsistemas, levantamos requisitos de missão, que eram os principais requisitos gerais do sistema, e depois trabalhamos com os requisitos de sistema, mas isso num curto prazo de um mês, praticamente. Então, foi, eu diria que um grande desafio. Mas o que salvou, a gente tinha bem definido, ou pelo menos tinha uma clareza do que o cliente queria, entendeu? Isso facilitou bastante, entendeu? Os Excelente. requisitos, a necessidade bem mapeada, os requisitos bem definidos já são. É um bom, é um início, né? É um fundamento ali, é uma estrutura para qual na qual a gente consegue construir um bom projeto. E assim, é importante, né, saber também comunicar isso, porque dependendo, algumas partes interessadas às vezes não entendem a necessidade desse trabalho inicial de levantamento de requisitos, foi o que você falou, professor, né? Pô, eu preciso de uma reunião, mas porque eu preciso conversar com essa pessoa, né? Não basta um e-mail ali o que que você precisa? E aí a gente achar que a coisa vai chegar toda mastigadinha, né? E além disso tem a questão da pressa que você falou, né? A pressa do cliente em querer receber a solução da noite para o dia, o que é completamente compreensível, só não é factível. E o que eu observo às vezes também é não que tenha sido esse o caso, né? Mas que eu observo às vezes, né, pelo o que eu escuto das pessoas, é também que às vezes há uma pressa por parte da própria equipe de engenharia, vou colocar assim, né? Foi o que você falou, pô, não adianta o cara ser o melhor engenheiro do mundo se ele vai construir o melhor projeto do mundo, mas que se não atender os requisitos, isso não vai ter valor, né? E aí você colocou ali o HH, tempo, dinheiro, em algo que não vai atender essa necessidade, né? Então, assim, o senhor já falou um pouco da importância da engenharia de sistemas, né? E aí isso, para mim, fica bastante evidente que tem mais do que ferramenta, né? O pensamento sistêmico e, consequentemente, a engenharia de sistemas são aspectos muito importantes, até diria fundamentais, quando nós estamos falando de projetos e missões espaciais, por exemplo, né? Eu vou até trazer aqui um dado que eu vi hoje, né, conversando com um companheiro de trabalho, né? Que diz que a visão sistêmica, né, ela faz parte do conjunto de 8 competências transversais mapeadas no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Então, assim, isso é algo que já está. É interessante observar que já está sendo dada uma importância grande a isso, né? Ainda mais quando. Eu acho que, como engenheiros, a gente acaba sendo treinado para ter um pensamento mais reducionista, mais mecanicista, que vai em contraponto à engenharia de sistema, ao pensamento sistêmico, né? E aí o que eu queria perguntar, né, com todo esse preâmbulo queria perguntar assim, na sua experiência, quais desafios específicos da área espacial exigem uma abordagem sistêmica mais madura, né? Acho que o senhor já até abordou para a gente aí essa questão da necessidade de levantar as necessidades, os requisitos das partes interessadas, mas tem outros desafios assim específicos da área espacial que o senhor vê como sendo necessária essa abordagem sistêmica? Então, vamos lá. A gente pode fazer engenharia de sistemas para desenvolver, por exemplo, deixa eu pegar aqui, uma caneta. Tem que ter os requisitos. Eu quero fazer uma caneta, uma empresa, eu quero fazer. Estou pegando aqui de uma coisa simples, tá? Que às vezes a pessoa, não, vamos fazer uma caneta desse jeito, pronto, acabou. Será que vai atender? Eu já peguei caneta, só para vocês terem ideia. Eu tentava escrever, mas tinha alguma haste aqui, atrapalhava, eu não conseguia escrever direito. Outra vez eu ganhei uma caneta que ela tinha um peso aqui grande, pô, toda vez que eu escrevia, entendeu? Parecia que o negócio ficava caindo. Eu pensei, gente, esse pessoal não fez engenharia de sistemas. Será que o Não cliente vai usar fez. essa caneta direito? Então você pode tratar a engenharia de sistemas, é até um ponto interessante que eu vou, embora você tenha feito uma pergunta, eu vou jogar de maneira abrangente. A gente pode conduzir engenharia de sistemas em qualquer processo, seja o mais simples de uma empresa, tá? É, até o mais complexo, tá ok?
Então, ela é muito útil, é o tipo de ferramenta que muita. E tem pessoas que encaram a engenharia de sistemas, eu já vi isso, tá? Como sendo um grande administrador, gestor do projeto, ou então alguém que vai só documentar o projeto. Não é isso, tá? Existe um livro do Applied Space System Engineering, que é feito pelo Vert, né? E é um livro que é adotado aqui para uma disciplina que é C04 de Engenharia de Sistemas. Assim, é um dos livros que ele é muito teórico, tá? Existem outros melhores, mas ele é um livro mais focado, por exemplo, em engenharia de sistemas espaciais. E ele, logo do primeiro capítulo, ele fala uma coisa bem interessante, que a engenharia de sistemas é uma arte, tá? A pessoa ela tem que ter uma percepção diferenciada de um gestor, sem demérito a um gestor, um simples, etc. Não é isso. Mas o engenheiro de sistemas ele tem que ter uma visão do sistema como um todo, mas uma visão que transcende, às vezes, até a questão temporal, entendeu? Porque ele tem que enxergar o sistema hoje, entendeu? Na verdade, ontem, pelo o as-is, ou seja, o que existe no mercado, aquilo que já tem e eu estou querendo implementar uma coisa nova, entendeu? Ele vai ter que pensar no to be, ou seja, no que vai ser do meu sistema que eu vou implementar, vai ter que pensar na integração, vai ter que pensar lá na frente, no ciclo na parte de operação dele, até na fase de descarte desse tipo de sistema, né? Então você tem que ter uma visão não só daquilo que você vai desenvolver, mas uma visão também que percorre o tempo ali do ciclo de vida dele. E muitas vezes o engenheiro de sistema, diferente de um outro engenheiro que está só mapeando, só escrevendo, ou sem nenhum demérito, por favor, só gerenciando, não, dia tal, reunião tal, dia, pô, compra tal recurso, adquire, etc. Não. O engenheiro de sistema ele tem que ter a visão ao olho clínico de que você vai pegar um requisito, você vai entender exatamente o que vai estar sendo colocado naquele requisito, aliás, até antes de chegar no requisito, você vai estabelecer um modelo, criar um modelo adequado para poder enxergar aquilo, o cenário, para ver se é aquilo que o cliente está fazendo, entendeu? Se está querendo efetivamente. Então, a percepção do engenheiro de sistemas, ela acaba sendo, na minha humilde colocação, tá? Muito mais abrangente do que um simples administrador, do que um simples documentador de projetos, tá? Quando a gente olha o Larson, do livro SMAD, Space, Mission, Analysis and Design, ele faz uma diferença entre o engenheiro de missão e o engenheiro de sistemas, tá? Ainda vou chegar na tua questão, que eu acho que eu dei uma volta aqui, mas Não, por favor, o professor, Larson, tá ele Mas, faz excelente. por uma... favor, faça essa diferenciação pra gente. Por Não, favor, manda ver, professor. o Larson, que é um livro tradicional, é o SMAD. Tá? O SMAD é um livro adotado em qualquer curso de engenharia espacial. É o curso que eu ministro aqui no ITA, é o curso que eu ministro também na PUC, tá? Só que lá de uma maneira muito mais simples. Mas ele estabelece, por exemplo, a diferença entre o engenheiro de missão e o engenheiro de sistemas. Certo? Ele fala lá, o engenheiro de missão é aquele cara que tem que ter uma percepção do que vai ser feito numa missão espacial, e o engenheiro de sistemas é aquele cara que, enquanto que o outro tem uma percepção geral de como essa missão tem que funcionar, o engenheiro de sistema ele pega essa percepção geral, ele transforma isso num processo de documentação e um processo também de você conceituar, você estabelecer requisitos, você fazer teste, validação, você implementar e você processar isso aí até o final. Ou seja, ele estabelece uma metodologia, um processo para transformar o que o engenheiro de missão quer numa coisa real, entendeu? Então, o engenheiro de sistemas, ele transcende muito mais do que só documentar, muito mais do que só escrever um documento, gerenciar um custo, etc. É que, infelizmente, o que eu vejo aqui no Brasil? Enquanto que, por exemplo, missões da NASA, como a missão DART Mission. DART Mission foi uma missão que teve alguns anos atrás para provar nossa capacidade de, não sei se vocês viram, acompanhar essa missão espacial, de poder afastar um meteoro que fosse atingir a Terra. Então, o que os engenheiros da NASA fizeram? Projetaram um satélite pequeno, uma sonda pequena, né? E essa sonda ela foi projetada para impactar um asteroide que estava orbitando em cima de outro, né? Em torno de outro, de modo que o impacto fosse no sentido contrário dessa órbita para reduzir o período e comprovar que a gente é capaz de alterar a órbita de um asteroide. Nessa missão, a NASA colocou um engenheiro de missão e engenheiro de sistemas. Se você ver a declaração dos dois, quando você baixa na internet, vai conversar. Eu, por acaso, tenho contato com uma delas lá, que é a engenheira de missão. Ela fala: não, a minha preocupação era geral, eu não queria saber da documentação. Eu queria saber se o engenheiro estava cumprindo aquilo que estava no objetivo. Aí eu perguntei para ela, mas quem te organizava essas coisas? Ah, o engenheiro de sistemas. Eu falava para ele, eu preciso fazer isso.
Ele documentava, verificava, fazia uma simulação, avaliava e junto com os outros engenheiros com a equipe, ele trazia para mim, ó, realidade, possível ou não. E assim a gente foi montando o sistema. Tinha uma das engenheiras dessa missão que ela falou assim, poxa, é um absurdo. Eu nunca pensei que eu fosse estar aqui na NASA preparando uma missão para ser destruída, entendeu? Ela achava um absurdo o que ela estava fazendo, mas ela gostava. Era uma missão, pô, impactante, era uma missão de destruir um satélite, uma sonda, para fazer isso. Mas, enfim, é, a gente tem que pensar na questão sistêmica de conseguir enxergar qual é o sistema de interesse que você está trabalhando. E aí entra a questão que você está falando de sistemas espaciais. E eu vou voltar lá atrás. Eu tenho uma caneta. É uma coisa simples. Eu posso aplicar uma engenharia de sistemas e devo. Tá? Eu até vou arriscar. Tem muito dono de startup que fala assim: só estou desenvolvendo um copo novo, um negócio. Pô, faz uma engenharia de sistemas para você ver a diferença do resultado. Entendeu? Porque você vai estar percebendo o cliente. Não é a sua ideia, não é a sua percepção, não é o seu desenvolvimento. É o que o cliente quer. É o que você efetivamente vai vender. É aquilo que efetivamente você vai possibilitar dar interesse ao teu cliente, entendeu? Então, isso a engenharia de sistemas ela é muito rica. E aí você pode trabalhar com sistemas simples ou sistemas com grau de complexidade muito maior. E Então, aí, realmente, é um professor, sistema complexo, é um sistema espacial. nesse ponto, né, eu tô basicamente há 3 anos aí que o cohort me chama para falar um pouco sobre a parte de tailoring. Né, aqui no Inclusa a gente tem um co-host, o pessoal que está se preparando para tirar a certificação, se junta aí para estudar junto, né? Sempre mais fica mais fácil, né? Essa troca. E uma das coisas que eu sempre tento puxar ali, né, quando eu estou conversando sobre esse processo, que eu sempre coloco como um dos processos que eu acho que talvez o mais importante, né? Porque é onde entra aquela parte da arte ali do engenheiro de sistemas. É que eu, como o senhor falou, eu posso aplicar essa engenharia de sistemas para uma caneta. Só que eu Uhum. não vou aplicar todos os processos em toda a profundidade, eu vou ter que fazer a adaptação, porque realmente a disciplina é aderente. Só que eu não posso. Sempre eu vou ter aquela análise. O quanto que eu vou. O quão arriscado e inovador é esse meu sistema, que eu preciso de muita engenharia de sistemas para desenvolvê-lo. E o quanto que de custo eu estou disposto a gastar, né, o meu HH de investimento para realmente desenvolver ele. Então, eu vou ter que achar esse equilíbrio, né, entre o que é o arriscado, o que é o custo, e assim aplicar a engenharia de sistemas em si. Eu acho que casa um pouco, não sei se compartilha dessa ideia, se é nesse sentido. Se eu não compartilhar essa ideia que você está falando, a NASA me bate. Existe o Manual de Engenharia de Sistemas da NASA, o handbook que vocês conhecem bem. Um dos primeiros capítulos que está lá está falando o seguinte: nem tudo que está aqui é aplicável. Tá? Tem um item lá que fala bem claro. O processo ele é uma orientação, é um tailoring, né? Em que você pode trabalhar com ele, quais documentos você vai aplicar, mas você vai trabalhar com a documentação ou com o processo, com a metodologia, conforme o fôlego que tu, ou a necessidade que teu projeto exige, né? Então, é claro, eu não vou fazer um conceito de operação detalhado para isso aqui, eu não vou fazer sempre um plano de engenharia de sistemas, entendeu? Não vou fazer um plano sei lá, um plano focado para algum tipo de demanda disso aqui. É um projeto muito simples. Vamos estabelecer só os requisitos aqui. Vamos fazer uma matriz verificada, mas matriz de requisitos, pronto, acabou, entendeu? De que tem que ter essa caneta para poder entregar para o cara que vai fazer. Então, realmente, você não precisa aplicar tudo. Né? Está bem colocado, eu acho que eu me alinho contigo. Inclusive, vai uma diferença, tá? A gente tem o manual da NASA que fala dessa questão do que você tem que utilizar, que na verdade deixa em aberto. A ESA, a Agência Espacial Europeia, bom, estou falando de sistemas espaciais, né, no foco. A Agência Espacial Europeia, por exemplo, ela já tem aquelas normas, os padrões da ICSS, e uma delas, que não está aprovada ainda, mas que a Europa já utiliza, é o tailoring, justamente é o tailoring de todo o processo, como é que você utiliza as normas da ESA, né? Se eu não me engano, uma ST00 alguma coisa lá, mas não tenho todas de cabeça, claro, mas esse tailoring, ele te dá toda a sequência de que você tem que colocar, e da mesma forma como a NASA, ele fala assim, você pode aplicar conforme necessário, tá? Então tem essa questão aí de realmente você aplicar o que for necessário. Aí eu dou um salto no tempo, em cima disso que você falou. Eu venho num projeto que eu conduzi, um dos projetos que não vou dizer que seja impactante, mas para mim foi bem significativo, foi recente. Ano retrasado, eu
tem um projeto que está sendo conduzido aqui pelo ITA, que é o projeto LON, tá? Ele é o Laboratório de Ondas Eletromagnéticas, tá? E qual é esse projeto? Esse projeto ele está sendo um projeto FINEP de desenvolvimento de uma carga útil, ou seja, de um payload, né, um satélite capaz de armazenar dados de onda eletromagnética e fazer geolocalização também, entendeu? Na verdade, é um projeto conceitual. Mas foi muito bacana participar desse. Eu não estou mais agora efetivamente ligado na equipe do projeto, até porque eu estou com outras demandas dentro do laboratório, lá dentro da eletrônica do ITA, que é a parte de radar, mas eu sempre interajo com o pessoal. E o que foi legal desse projeto? Foi justamente a gente criar um modelo, um cenário de aplicação dentro daquilo que eu falei com vocês, de tentar tirar quais eram as capacidades, que performance, a gente foi trabalhando os requisitos. Tomamos aperto no início, não, mas tem que sair logo, porque... Não, calma. Infelizmente ganhamos tempo. E um bom projeto em que tem um projeto com um determinado recurso alocado, grande aqui, não cabe eu citar, não tem necessidade, mas eu lembro que quando nós organizamos a documentação pela engenharia de sistemas, fizemos todo um processo, fizemos modelos, fizemos uma parte de óptica, acesso, etc. Colocamos outras camadas na nossa modelagem, simulando como é que seria a faixa de frequência, a comunicação, e todo esse trabalho em engenharia de sistemas, tá? Entendeu? Com o apoio dos engenheiros lá, orientando, faz isso, faz aquilo, mas quem fez foi a engenharia de sistemas, tá bom? E fizemos esse trabalho, e quando veio o técnico da FINEP, tá? Para avaliar e falar assim, olha, a gente está aqui para ver o que vocês fizeram com a primeira parte dos recursos e a gente vai agora avaliar se vai pensar em liberar uma outra partezinha. Isso que eu estou dizendo, ó, o montante do projeto era isso. E eles iam liberar uma pequena parte, iriam liberar só mais uma. Quando eles viram a documentação da engenharia de sistemas, tudo organizado, detalhado, etc., liberaram o recurso a uma, entendeu? Perceberam a segurança de que estava o projeto, como é que estava caminhando, e onde a gente queria chegar, que estava exatamente bem mapeado, com os requisitos já estabelecidos. Quando eles perceberam isso, liberaram os requisitos, liberaram os recursos a uma. Isso deu um fôlego no projeto absurdo. O projeto agora, se você vem até o ITA fazer uma visita, e naturalmente tem alguns pontos ali do projeto que a gente tem uma certa reserva, até porque esse tipo de carga útil, quem tem no mundo, são poucos lugares que desenvolveram esse tipo de carga útil. Um exemplo é a constelação Hawkeye. Quem sabe fazer isso não vem desse tipo de algoritmo, entendeu? Ou esse tipo de projeto, tá? Então, a gente tem uma série de chaves aqui para certas coisas, algumas coisas são livres, porque é FINEP, né? Tá? Mas, se você chegar ali, você vai ver praticamente já um sistema, eu diria que já em bancada funcionando, entendeu? Tá? Ou seja, tudo isso graças aqui ao requisito. Aí eu vou puxar um gancho rápido com vocês. Rápido não, que tem a ver ainda com a tua pergunta de sistemas complexos. Sistemas espaciais é que eu falo com os alunos lá, com os colegas, tá? Galera, eu falo pra caramba, tá? Então me segura. Para a gente é Vocês disseram, ótimo. ó, É ótimo. pode Estou bater adorando papo, a aula. etc. A gente vai ficar aqui até meia-noite, entendeu? 2 horas da manhã, aí a gente começou tarde. Mas vamos lá. Eu vou me segurar, tá bom? Tudo Qualquer bem. coisa, Fica à pede vontade. a pizza aí e a gente utiliza um recurso, manda entregar aqui, teletransporte, vamos utilizar aqueles recursos da Star Trek e manda para cá, entendeu? Temos um Tá? acordo. Mas é uma questão que a gente não se toca às vezes, quando você está falando de sistemas complexos ou projetos de capital, entendeu? Você está falando em projetos de milhares, de 7 casas, de milhões de dólares, entendeu? São projetos caros, entendeu? São projetos de milhões, entendeu? Então não dá para você brincar com. Brincar é um termo forte, né? Mas não dá para você brincar com a especificação desse sistema, entendeu? Um exemplo clássico que a gente pega é o Hubble, né? O Hubble, vocês devem saber, ele foi um sistema que ele foi lançado e quando descobriram ele estava míope. Tiveram que lançar uma missão para poder, inclusive o astronauta que fez a correção teve recentemente aqui no ITA, tá? Tiveram que lançar uma missão para poder corrigir o satélite. A NASA tinha até uma brincadeira interna que o pessoal estava colocando lá entre as universidades que fazem parte da NASA, que quando lançaram o James Webb Space Telescope, esse telescópio que está lá naquela posição ali 2 lá, olhando o espaço profundo, disseram que quando abrisse a lente dele ia estar ali uma plaquinha bem grande assim, Remove Before Launch, entendeu? Não tem o mesmo problema, tá? Porque
eu certamente ia errar e não ia deixar e o telescópio ia estar também da mesma forma míope como o Hubble. Felizmente, o James Webb era só uma abertura de painéis, então não teve esse problema. Mas se tivesse uma lente, certamente teria uma placa em cima da lente lá, Remove Before Launch, para poder mandar um astronauta para corrigir. Tá? Mas são projetos de milhões de dólares, entendeu? Não dá para você pensar em arriscar. Tá? É uma coisa que eu aprendi, isso desde lá de trás, com as pessoas que lidavam com a parte de direito de sistemas, pelo menos essa parte de sistemas espaciais, que são sistemas complexos, e que tem vários sistemas de interesse ali focados, tem equipes para cada sistema de interesse. Por exemplo, você pega um segmento espacial, pô, você tem o subsistema lá, que é o subsistema de potência, o subsistema de TTIC, um de transmissão de telemetria, controle, comando. Ah, você tem um subsistema térmico, você tem um subsistema. Tem vários subsistemas. Cada subsistema passa a ser um subsistema de interesse, que vai ter uma equipe designada para trabalhar com aquele subsistema. E cada subsistema dele não custa barato. Então, primeiro, lá atrás, entender o que eu vou fazer na missão. Definido, estabelecido requisitos, você começa a descer no nível, aquele V, né, que a gente já conhece muito bem, né? Vai descendo o V ali, você tem os requisitos que são os requisitos pais, requisitos principais, né? E você vai começando a mergulhar a profundidade do requisito, certo? E você precisa mergulhar isso de uma maneira muito precisa, né, para saber exatamente que cada subsistema desse precisa ter ou vai fazer. Se você escolher errado, você pode escolher uma coisa cara e ter que substituir depois. Se você não escolher um subsistema ou desenvolver um subsistema de maneira correta, lá na frente vai ser cobrado de alguma forma. Eu fico pensando o seguinte: imagina você receber um recurso. Eu brinco com meus alunos aqui. Você trabalha para uma empresa, você é um engenheiro de sistemas, você vai desenvolver os requisitos, e lá na frente, na hora de voar, aquele requisito de abrir o painel solar, entendeu? Por exemplo, que é o principal para um satélite. Se você não abrir o painel solar, o satélite morreu, entendeu? Tá morto, é um NAT morto. Tá? Pô, na hora ele não abriu. Aí vai descobrir que o requisito do não sei o quê. Quem foi estabelecer o requisito do sistema lá do bom, ou seja, do mecanismo que abriu o painel? Ah, foi o pessoal da engenharia tal, entendeu? Aí vai verificar lá. Pô, vamos começar a pegar a matriz de requisitos. Requisito pai, subsistema. Requisito filho. Ah, o sistema tem que ter isso e aquilo. Ah, esse subsistema tem que ter isso por quê? Racionário, explica, deixa claro. Não foi bom aqui. Pronto. Estão ouvindo agora? Perfeito. Agora voltou legal. O requisito desse fone não foi bom. Bom, vamos lá. Ou então o requisito do corpo aqui, que também não foi legal, não, entendeu? Tá, a integração meu pai e minha mãe coisa pegando. Ou a integração do sistema, entendeu? Mas, de repente, os requisitos que meu pai e minha mãe estabeleceram lá, de repente, não foi muito bom da orelha aqui, entendeu? Não foi adequado para esse sistema fazer uma integração adequada. E é isso mesmo que você está dizendo. Vamos pegar essa brincadeira, mas é real. Tá? Eu estava conversando com um outro colega do seguinte: por exemplo, você faz um subsistema X e um subsistema Y. E esse subsistema você tem que fazer a integração. Se você não tiver requisitos adequados, que esses requisitos se conversem, entendeu? Ah, mas isso aqui é um cluster de empresas. Cada empresa está fazendo a sua parte nesse cluster aqui, que está desenvolvendo um projeto, não sei do que das quantas. Fulano, engenheiro de sistemas do subsistema tal. Tu já verificou quais são os requisitos do subsistema X lá que vai ter que fazer a integração depois? Ah, não. E, interessante, né? A porta daqui como é que se diz? O sistema aqui vai ter uma abertura tal e outra abertura. Não encaixa, entendeu? Exato. E aí, como é que você justifica milhões de dólares que não funcionaram? Entendeu? Como é que você vai justificar isso? A não ser que seja alguma coisa experimental. É possível, né? Se seja para isso mesmo, alguma coisa que você esteja fazendo para errar, né? Ou então um acadêmico, que é o caso dos CubeSats, né? Que tem uma aplicação muitas vezes acadêmica, tá? Aí até justificava, até se entende, entendeu? Porque é o tipo de recurso que a gente fala fire forget, você lança e esquece, entendeu? Tá? Mas, no geral, se eu estou mexendo com um sistema espacial, eu preciso pensar direitinho, de fazer o desenvolvimento correto para que lá na frente, eu vou dizer um termo que eu aprendi lá atrás, eu não seja auditado, que eu não seja questionado, que eu não seja criticado, que eu não vire meu papel para a parede, entendeu? Minha foto para a parede como engenheiro de sistemas. Aí, nessas horas, o curioso é que nessas horas é que o pessoal lembra do engenheiro de sistemas, entendeu? Na hora que bate na porta assim, ó,
entendeu? Olha só, quem foi que fez o requisito que não deu certo? O foguete não subiu, entendeu? O foguete explodiu. Aí vão bater na porta assim, cadê o engenheiro de sistema? Nessa hora tem engenheiro de sistema, É isso, é entendeu? isso. É. Nessa É hora muito tem, curioso, né? Muito curioso, né? entendeu? Não, eu tenho conversado com o pessoal de outras empresas aqui, e o curioso é que eu falei com eles o seguinte, galera, como é que está o papel do engenheiro de sistema na empresa de vocês? Ah, não, é o garoto que está lá, etc. Vocês estão dando atenção pro garoto? Entendeu? Ah, pô, o menino tá lá mapeando o negócio lá, deixa ele trabalhar lá, etc. Então, pô, ele tá me perturbando, entendeu? Deixa o garoto te perturbar. Deixa o engenheiro de sistemas. O engenheiro de sistemas ele tem que ser aquele cara chato. Claro, tem que ter jogo de cintura, né? Tem que ter Isso. sorriso no É rosto, isso que eu ia entendeu? falar. Tem que ter sorriso no Tem até rosto. aquela coisa, né? O chato ele vence, né? Porque assim, se É, tu for muito apertar muito, o pessoal começa a querer te sabotar. Se tu for muito É. leve, não ninguém te dá. leva a sério. Mas o cara que é chato, insistente, consistente na chatice dele ali, ele vai ganhar. Mas é o que eu falo assim, pessoal. O engenheiro de sistema ele tem que ter um joguinho de cintura, entendeu? É aquele cara que Tem. vai chegar com um sorriso. Por exemplo, eu estava lidando com outro projeto aí que o engenheiro de sistema não conseguiu os requisitos do projeto. Que a equipe dele, eu falei, olha só, você tem que tentar entender o que cada um vai fazer para começar a levantar os requisitos com esse pessoal, tá? Entender o cenário dele, a aplicação, e a partir daí você, com ele, sentar e ver os requisitos. Olha, o professor Márcio, eles não querem me sentar comigo para ver requisito. Eles só querem chegar e ir para a prensa lá, para o negócio, para o equipamento e montar o negócio. Aí eu falei, cara, bate na costa dele de manhã. Chega lá de manhã assim, fulano, tudo bem? Cafezinho, como é que você tá? Vamos bater um papo na copa ali? Puxa o cara, bem direitinho. Pô, ou É seja, isso. engenheiro de sistemas tem que ser aquele cara com jogo de cintura, tem que ser um cara assim que ele consiga chegar em toda a equipe, porque se a gente for olhar a definição que está lá na ICSS, na 10C, que trata de gerenciamento da engenharia de sistemas pela ESA, está bem claro lá o seguinte, isso também está no manual da NASA, é, a engenharia de sistemas não é um cara, é a equipe toda, entendeu? E todos não se dão conta que eles fazem parte da engenharia de sistemas, porque o engenheiro de propulsão ele vai gerar os requisitos para você, entendeu? Ele vai ter que entender as demandas, ele vai ter que entender direitinho como é que vai funcionar o sistema como um todo, entendeu? Então, cada um dos elementos fazem parte da engenharia de sistemas, tá? E aí entra uma questão que às vezes o pessoal esquece, que é o seguinte, né? Como é que a engenharia de sistemas conversa? Eu sei que para alguns aqui eu estou falando algumas coisas que já sabem isso de cadeira, né? Mas entra o tal do plano de engenharia de sistemas, né? O SEMP, ou então o CEP, né? SEMP pela NASA e CEP pela ESA, né? A Agência Espacial Europeia ela chama de CEP, System Engineering Plan, enquanto que o outro é System Engineering Management Plan, entendeu? São duas diferentes, apenas questão de nomenclatura, tá? Mas a gente tem que estabelecer como é que a engenharia de sistemas a equipe vai trabalhar, entendeu? Porque o que acontece num projeto complexo de sistemas espaciais? Tá? São projetos muitas vezes que demoram anos. Tá? Então, por exemplo, a equipe que está trabalhando hoje pode ser um bolsista, pode ser um pesquisador, e amanhã não vai ser o mesmo cara. Tá? Aí entra recursos como uma engenharia de sistemas baseado em modelos, que você pode estabelecer documentos mais simplificados, modelos simplificados, que a equipe de engenharia tenha uma capacidade de poder fazer essa leitura ao decorrer dos anos. Tá? Mas você tem que ter um tailoring ali, um mapeamento, uma organização, uma orientação de como é que aquele processo tem que ser conduzido. Tá? E isso, aí entra esse planejamento da engenharia de sistemas, que ele tem que ser elaborado direitinho. Eu sei que antes de vocês fazerem a pergunta, ó, eu falo pra caramba, tá? Então me perdoem aqui, falo bastante, Não, tá tá? dando uma Mas, aula aqui pra gente. Não, Por pode favor, continuar. tá ótimo. não, aí, vamos lá, tem um detalhe. Já me perguntaram assim, eu já fiz isso na prática, várias vezes já passei por esse problema. Aí você faz um planejamento da engenharia de sistema. Vão utilizar sistemas, tem que ter o registro, nesse planejamento lá, por exemplo, tem que ter o registro das falhas, o que foi feito, correções, etc. Tem que ser quais tipos de padrões que você vai utilizar, o documento tem que ser feito em quê, Word, etc. Quem são os players, quem são os parceiros, quais são as regras organizacionais. Então, você tem toda uma orientação ali, tanto na NASA, no anexo da NASA, quanto na ESA, que mostram direitinho como é que você faz um SEMP ali. Mas ele acaba na gaveta, entendeu? Aí você vai falar assim, pô, então para que eu faço? Sério, nunca vi, em 10 anos, um planejamento da engenharia de sistemas
motivado, montado para a equipe, entendeu? O pessoal, galera, vamos fazer o trabalho, o projeto agora aqui? Abre o planejamento da engenharia. Vamos ler o manual da engenharia, o CEP, Plano da Engenharia de Sistemas. Ninguém abre. E eu ainda vi, já vi engenheiro de sistemas nesse período aí, fazendo aquele planejamento de engenharia de sistemas, assim, ó, aquela mega documento, entendeu? Na teoria é Ninguém vai lindo, né? ler. Não vai, tá bonito, mas tu gastou energia que ninguém vai ler, entendeu? Pois é. Você tem que ser conciso, rápido e com aquele sorriso no rosto, nas revisões, nas reuniões de equipe, e jogando pinceladas, entendeu? Do teu plano de engenharia de sistemas, entendeu? Jogando pinceladas. Eu acho que é um recurso bem interessante. Eu aplico e é o que consegue dar certo, entendeu? Porque, por exemplo, a reunião da equipe, pessoal, o que vocês estão, quais são as portas que estão utilizando? Vamos padronizar essas portas aqui, que a gente tem um sistema e outro, para no momento fazer integração. Eu já tive projetos aqui que eu, por aqui no âmbito do ITA, que teve um engenheiro, no âmbito do ITA não, mas, por exemplo, foi no âmbito lá do INPE, na época, a gente fazendo uma revisão, naquela fase inicial, né, um considerando uma porta para transmissão de dados, de 3E, tal, 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 e o outro uma porta de 3E, que não ia conversar com ela nunca, entendeu? Então, você precisa ter portas adequadas, tem que padronizar as coisas. E aí, no meio da reunião, fulano, como é que a gente vai registrar se teve alguma falha, etc? Precisa fazer isso? Precisa, pessoal. Concentra com fulano de tal. Planejamento, quem que vai fazer os planos da engenharia de sistemas? O plano que tem que estar anexos lá ao teu relatório de fase, ou então ao teu Mission Document Description lá, o MDD, por exemplo, se for essa, tá? Quem é que tem que estabelecer o plano? Isso tudo tem que estar no planejamento da engenharia de sistemas, tá? Curioso é que quando eu joguei os insights, uma vez eu fiz nesse projeto, vários um dos projetos que eu participei, é, eu lembro que eu coloquei lá que deveria a equipe fazer os planos X, Y, Z. Um deles era o plano de guerra cibernética. Aí o pessoal falou assim, porra, plano de guerra cibernética? Aí eu falei, projeto é de estação de solo, meu filho, entendeu? Ah, mas a nossa rede é segregada. Até que ponto? Tá? Você tem uma interface com o cliente. O cliente vai ter que acessar a tua interface. Ele vai ter que, você está pedindo para ele lançar dados no seu sistema. Entendeu? Você vai colocar esse seu sistema na rede. Tá? Ah, mas é uma rede segregada. Até que ponto? Entendeu? E se vier alguém trazer um. Não, mas algumas pessoas vêm aqui e trazem diretamente o negócio. Vai trazer como? HD, entendeu? Sei lá, vai baixar de uma nuvem, de algum ponto. Enfim, você pode ter qualquer tipo de ataque. Tem até, hoje em dia se cogita ter ataque em satélite, entendeu? Porque tem satélites que são reprogramáveis, tem satélites que utilizam FPGA, etc. Se você conseguir, de alguma maneira, invadir o código dele lá, o sistema, você consegue, de alguma maneira, interagir com ele. Mandar uma Durante o meu telemetria, mestrado, professor, entendeu? o tema eu fui muito voltado para a parte de engenharia de missão, né? E o ponto era esse, era desenvolver, utilizar o MBSE a fim de modelar missões que eu pudesse, enfim, testar algumas táticas que me permitissem exatamente fugir desse tipo de ameaça para satélites. É possível, entendeu? A gente não pode descartar. Aí você fala do plano de engenharia de sistemas para poder. É, Vamos fazer um plano para isso? Ah, não, não vamos fazer não. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte: coloca lá no plano de gerenciamento de risco, entendeu? Porque é um ponto crítico também, que às vezes ninguém gosta de fazer, plano de gerenciamento de risco. E tu tem que fazer um plano de gerenciamento de risco. Você tem que identificar quais são os riscos, estabelecer a política de risco, né, que você vai abordar, como é que você vai tratar aqueles riscos, assumir riscos, certo? Aquilo que você pode assumir ou não pode assumir, estabelecer o controle, fazer o controle o tempo todo, identificar novos riscos que vão aparecendo. Aí eu falei, coloca lá na matriz de risco, então, que você vai negligenciar, que você vai estar abrindo mão da guerra cibernética, de ser atacado. Não, aí eu não posso colocar lá. Então vamos fazer um plano de guerra cibernética do projeto. É isso, não podemos negligenciar a coisa. Ou a gente trata, ou a gente vai deixar aqui documentado que a gente está assumindo o risco de não tratar isso. Eu achei legal, o senhor já tinha até falado, quando falou sobre engenharia de sistemas, chegou a falar sobre aplicar engenharia de sistemas diminui o risco de chegar lá na frente e a gente desenvolver um sistema que não vai atender às nossas necessidades. A gente realizou aqui no Encose
a Assembleia Geral e a gente teve a oportunidade de receber o Steve Records, que é o diretor executivo do Incoase. E uma das perguntas que foi feita, que eu achei excelente a pergunta, não vou lembrar quem fez a pergunta, mas que a pergunta era mais ou menos assim: como eu faço para explicar o que é engenharia de sistemas para uma pessoa que nunca ouviu falar de engenharia de sistemas? E o termo que ele utilizou que eu achei bem interessante fala em mitigação de riscos, né? Que é isso, né? Ok, eu não quero aplicar essa metodologia, tá tudo bem, só que ao não aplicar, eu estou assumindo uma série de riscos, estou aumentando os meus riscos aqui. Não tem como a gente simplesmente fechar o olho, né? Aliás, tem, mas aí as consequências vão ser pesadas, né? Não tem para onde fugir. Professor, recentemente, né, nos últimos anos, o setor espacial ele tem recebido cada vez mais atenção da mídia, pelo crescimento, né, de uma série de empresas com projetos até saiu um pouco da questão de ser um projeto só de Estado, projetos só militarizados, e agora a gente tem projetos civis, né, que contemplam. Então, assim, tudo isso levou a que chamamos de nova corrida espacial, né? Hoje em dia muito fomentada aí pelos CEOs bilionários. E aí eu queria, né, dentro desse contexto, que o senhor falasse um pouquinho, né, o que o senhor enxerga de demanda do mercado brasileiro e internacional referente a profissionais que tenham essa formação mais voltada para projetos e missões espaciais. Boa pergunta. E eu diria, essa tua pergunta é excelente, porque ela lembra de um problema que eu vejo hoje em dia muito grande, tá? Você falou que realmente a gente tem tido um improvement bem grande, assim, ou seja, a questão da área espacial tem tido mais visibilidade, você tem tido mais iniciativas. Se a gente for ver os relatórios, por exemplo, da Brightech, que é uma empresa americana aqui, Estados Unidos, né, que faz relatórios frequentes da parte do setor espacial, você vai ver que de alguns anos para cá, de 5 anos aproximadamente, o boom que tem na área espacial, investimentos, startups, empresas, locais de lançamento, entendeu? Tem aqueles centros de lançamento no mundo inteiro espalhado. Ou seja, tem tido um boom generalizado da parte espacial, tá? Então, realmente tem tido um grande... Além de que é uma coisa que já está um pouco eu diria que no imaginário de muita gente, né? Tem muita gente que desde pequeno. Pô, eu, por exemplo, quando eu ia dormir, eu ficava com medo dos marcianos que ficavam pulando a janela lá fora, entendeu? Porque eu achava que tinha uma nave espacial. Aí eu já imaginava eu criança querendo pegar uma nave espacial e ir para a Lua, ir para Marte, etc. Coisa de criança, né? Mas a gente tem aquele imaginário da área espacial, um negócio tão bacana, né? Tão legal. Então, e a gente hoje está vendo essas novas gerações, né? Essas novas fases que nós estamos agora, de realmente dar mais atenção para a área espacial. Na realidade, eu diria até que nós estamos um pouco atrasados em chegar a isso. Eu vou chegar na tua pergunta, tá? Na questão das capacidades, como é quais são as demandas para as profissões. Mas eu estou dando essa volta para poder dizer para vocês o seguinte: a gente está até um pouco atrasado nessa percepção e nesse crescimento da área espacial, de atendimento a isso. E por quê? A gente não percebe que a nossa vida está toda no espaço. Isso aqui está no espaço. Gente, eu tenho aqui GPS, eu tenho o Waze, eu tenho Maps, eu tenho a conta bancária com clocks aqui, da horário de transferência como é que se diz, de algum valor que eu transfiro. Tem que ter um clock certinho aqui para poder saber que horas que está saindo esse valor, Eu acho que tem etc. muita gente que acha que tudo vai para o celular por mágica. Exato. Não, por mágica, né? Tem, como é que se diz, a parte de trânsito, aviões, etc. Muita coisa hoje em dia você precisa lá do teu GPS. A parte elétrica, entendeu? Precisa também de clock, energia elétrica. Hoje em dia precisa de clock para poder é, mandar energia de uma cidade para outra. Tem algumas coisas que trabalham nesse sentido, que precisa de informação da área espacial. Você precisa de imageamento para poder controlar. Hoje em dia você utiliza imageamento para controlar a agricultura, entendeu? Agricultura de precisão. Tem diversas aplicações que a gente não percebe. O tempo todo a gente está no meio de produtos gerados pelos sistemas espaciais, entendeu? Então, se a gente não se tivesse agora uma explosão solar absurda, tá? Torcendo que não aconteça, porque a última foi em 1800 e pouco aí,
de grande magnitude, tá? Pelo menos a que se tem registro. Tivemos uma em 1900, iníciozinho ali, mas a gente não tinha satélite nenhum. Se tiver uma explosão solar forte, detonar tudo lá em cima, e nós não tivemos a capacidade de reagir, eu digo para vocês que em menos de 6 meses a gente está na idade da pedra, entendeu? Tá? E as pessoas não acreditam nisso. Eu diria até menos. Tem estudiosos, pesquisadores aí que começam a falar: sinal de trânsito vai parar, as cidades vão colapsar, avião não decola, não pousa, entendeu? Os sistemas de banco vão colapsar, você não vai poder fazer transferência, a bolsa morre, entendeu? Pô, então como é que a economia é morta no instantinho? E aí vão outras coisas que precisam do funcionamento da parte de alguma coisa de identificação de local, clock, e aí você começa a matar diversos setores da sociedade. Ou seja, a gente volta à idade da pedra mesmo, entendeu? Sem comunicações, tá? E hoje em dia, Quantas profissões que hoje são as profissões modernas não sumiriam num piscar de olhos, né? isso mesmo, piscar de olhos, entendeu? Pô, coitado dos YouTubers aí que depende da transmissão do broadcast aí, entendeu? Eu É Pega respondo, aquele entendeu? youtuber ativista contra sistemas espaciais. Não dá, não vai ter transmissão dele, acabou, entendeu? A internet vai morrer na hora, entendeu? Então acabou. A gente não percebe isso e realmente as pessoas têm dado conta e isso tem dado um improvimento e tem sido uma corrida bem interessante. O interessante é que nos anos lá dos anos 70, 60, o que a gente via era uma participação grande do setor, eu diria, governamental no que tange a parte espacial, a participação. No decorrer dos anos, foi se percebendo, né, que se empresário investe é porque tem algum motivo de algum retorno, né? E enquanto que as participações eram mais tímidas e focadas para atendimento de alguma demanda, tá? No decorrer dos anos, começou a se perceber que realmente investir no espaço valia a pena. E hoje em dia, realmente, você tem muito investimento no espaço. O problema, tá? Aí onde eu bato palma para a engenharia de sistemas, entendeu? Não é porque a gente está aqui, não, mas eu bato palma para a engenharia de sistemas. As pessoas querem fazer as coisas a toque de caixa, usando aquele termo chulo, entendeu? Bom, precisamos desenvolver um produto, não, eu preciso lançar uma constelação, eu lancei um satélite, entendeu? O que adianta você colocar? Não, eu desenvolvi um picosatélite, um CubeSat, lancei no espaço. Ele cumpriu a missão? Ele fez aquilo que você planejava de fazer? Captar um dado, mandar uma telemetria, etc. Observar, sei lá, o dado de plasma que tem na atmosfera. Ele cumpriu a missão dele? Ah, não, não cumpri, mas eu lancei o satélite, entendeu? Pô, então, você não lançou satélite, você jogou lixo no espaço. É o que eu falo com meus alunos aqui. Você tem que fazer uma coisa, efetivamente, que tenha um resultado. E as pessoas fazem a toque de caixa. Quando o recurso ele vem de um investidor anjo, vem de um tipo de recurso ali que você seja para o lado acadêmico, até é justificável. Mas quando com o recurso ele começa a entrar no lado assim mais da necessidade de que tenha um resultado, porque as missões espaciais, só um parênteses aqui, elas podem ser de três tipos. Tá? Elas podem ser experimentais, elas podem ser operacionais ou elas podem ser tripuladas. Tá? Isso pelo SMED ali, que é o manual que a gente segue, basicamente, da parte de missões espaciais. Experimentais são aquelas que você pode ter erro, pode ter falha. Operacionais é aquela que tem que gerar um resultado. Efetivamente, tem que ter você tem que captar a imagem, você tem que fazer a medição do campo magnético que está em torno de Júpiter, entendeu? Você tem que fazer o mapeamento de Vênus, você tem que chegar na Lua, poder fazer a transmissão que for necessária, tem que ter o resultado operacional. E a tripulada, então, nem se fala. Você tem que lançar no projeto, daquele programa Artemis, por exemplo, uma nave espacial, e essa cápsula tem que contornar a Lua, pousar, decolar, certo? E tem que trazer o pessoal com segurança. Então, tem três níveis aí possíveis desse coisa. E, às vezes, o pessoal mistura o operacional com a experimentação, faz o toque de caixa, não estabelece requisitos. Eu vi um projeto uma vez, certo? Acreditem se quiser, de um grupo de empresas. Nossa, o projeto. Sabe como é que estava escrito o requisito? Vocês vão entender bem. Tantos requisitos, vamos colocar assim: o sistema deve ser capaz disso. Tá? Perfeito. O requisito dele era um parágrafo. Não, olha só, a gente vai fazer um negócio, etc. E esse negócio tem que ter isso e aquilo. Aí ele falou: não, você quer requisito? Está aqui, ó. Sentimento de já ter visto isso em algum lugar. Eu também, o Gente, que o senhor falou, professor, você falou, deu até um gatilho aqui. calma, calma, entendeu? Mas, sério, esse negócio até palpita o coração quando você olha um negócio desse, entendeu? O pior de tudo é que ele te entrega como requisito. E o pior de tudo é que tem gente que compra. Então, tá faltando muito, tá? Isso aí, me perdoem aqueles que estiverem ouvindo e não forem aderentes à ideia, tá?
mas eu acho que falta um pouquinho de engenharia de sistemas. Falta em pensar sistemicamente, ter esse pensamento sistêmico, entendeu? De poder perceber que você pode atingir a missão de uma maneira muito mais produtiva e certeira, entendeu? Você pode ter a capacidade de integrar teu sistema e atender adequadamente aquilo que teu cliente quer. Não é só fazer para dizer que fez, entendeu? Na área espacial não dá para fazer assim. É muito dinheiro envolvido, é muito gasto, é muita energia. E o pior de tudo, se você não fizer uma coisa legal, sabe o que vai acontecer? Vai perder o crédito. Pô, para que eu vou lançar um satélite que não funciona? Eu já ouvi isso, sabia? Já teve uma vez que eu estava numa reunião e falaram aqui assim para mim: ah, para mim satélite é coisa do passado, porque você vai me entregar uma imagem de 3 dias atrás. Falei, será? E se eu tiver uma possibilidade de entregar a imagem praticamente, pô, on top praticamente, ou seja, você faz uma passagem, faz o imaginamento, faz outra passagem, ele descarrega essas imagens e te entrega. Se a gente conseguir botar uma arquitetura assim, impossível, não falei, não é impossível. Existe um charter, que é que a gente chama é uma organização, não vou dizer uma organização, mas o INPE, o Brasil faz parte, é uma associação internacional de que quando tem um acidente, certo? Por exemplo, todos os sistemas espaciais que estão em vigor eles são acionados e eles contribuem para poder levantar uma imagem, levantar um dado daquele. E é só acionar esse charter que o país ele é beneficiado. E rapidamente, em 1 hora, 2 horas, você já tem uma imagem do local. Assim foi quando aconteceu o deslizamento lá em Petrópolis, anos atrás, e que foi acionado o charter que fica aqui no INPE, e o pessoal conseguiu prover informações rápidas do deslizamento, entendeu? Então, é possível sim você rapidamente ter informação, mas aí o pessoal vai e coloca esse negócio: ah, sistema espacial é passado, você só vai me dar coisas, imagens que já foram de dias atrás, de anos atrás. Não é assim. Então, falta, eu acho que uma engenharia de sistemas ali que traga, né, desde da sua concepção do projeto, uma proximidade com o cliente para ele entender efetivamente o que ele vai estar recebendo, entendeu? Porque é aquele negócio, e esse é um ponto crítico, tá? Às vezes as pessoas falam assim: a engenharia de sistemas é um processo de um ciclo de vida continuado ali, mas a gente não para pensar da questão do ser cíclico também, tá? Porque você está descendo ali o V dos requisitos, você está descendo naquela matriz V, ou seja, eu estabeleço o requisito de missão, outro requisito. Depois eu começo a subir verificando cada requisito desse aqui, tá ok? No processo de ciclo de vida. Mas eu também tenho que ir alimentando o meu cliente, entendeu? O tempo todo você está recebendo isso, você vai saber. Esse cara saber, entendeu? Para que depois ele não fale: pô, mas isso não serve para mim. E ainda digo mais: na área espacial, a maioria das pessoas não sabem o que querem de produto, entendeu? Às vezes nem sabem pedir direito. Entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. E por quê? Não é uma crítica, tá? Não é uma colocação assim pejorativa, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é Perfeito. uma constatação de que nós não estamos, não somos um país, assim, eu estou falando agora a nível de Brasil, tá? Não estamos acostumados a lidar com os produtos espaciais. Nós lidamos com produtos já consolidados, em que o downstream já está feito, já está pronto, entendeu? Mas a gente não lida com o produto espacial. Então, por exemplo, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de fazer um pedido de uma imagem. Como é que eu peço uma imagem? Ah, eu quero uma imagem em tal lugar. Aí vem aquela imagem, ele acha horrível, entendeu? Aí, Mas não, mas não era essa imagem que eu não era queria. essa imagem. Você tinha que ter especificado que o satélite tinha que passar com esse ângulo para que você não gerasse uma sombra, entendeu? Na área que você queria pegar. Porque aqui onde você está passando, nesse tipo de órbita aqui, seja ascendente ou descendente, você vai ter um objeto na frente. Então, não adianta você querer olhar aqui atrás. Você deveria passar com outra angulação, entendeu? Outra forma. Tá? Então, tem que conversar o tempo todo com o cliente, motivar ele, mostrar para ele o que ele vai ter e mostrar a realidade do projeto dele. E Perfeito. quem consegue muitas vezes fazer isso é o engenheiro de sistema, porque ele tem até uma visão geral. Eu não estou Uhum. desfazendo aqui do pessoal do marketing, não, tá? Do pessoal de vendas, tá? Porque esse pessoal tem que trabalhar nisso. Mas seria bom, às vezes, a gente trabalhar com isso. Eu sei que eu dei uma volta danada, o Diego foi até dar comida ao cachorro, ele não conseguiu me ouvir, tá? Mas, Ele falou que a bateria do computador dele tava acabando. Aí ele falou: vou com ele rapidinho. Aí, mas já voltou. show! Então, estou brincando aqui, mas então o que hoje em dia a gente precisa para esse setor, tá? Eu digo o seguinte:
precisa de pessoas, naturalmente, nas diversas áreas. O setor espacial ele é multidisciplinar, tá? Na área espacial. Então, pessoas de diversas atividades, por exemplo, meu primeiro curso que eu fiz na PUC, pô, eu tinha médico, eu tinha engenheiro, eu tinha operador de marketing, eu tinha enfermeiro, eu tinha pessoal eletricista, tinha tudo. Mas eu digo, eu falei para eles logo no primeiro dia de aula, não pense que vocês estão aqui, todo mundo aqui é importante. Sem cada um de vocês aqui, um sistema espacial não anda, entendeu? Então, é um projeto multidisciplinar. A questão é o pessoal perceber a necessidade de entender que, por ser um sistema complexo, ele carece de uma metodologia adequada que suporte esse tipo de sistema. E não tem como fugir de uma engenharia de sistemas, entendeu? Porque a engenharia de sistemas, ela justamente te permite uma visão sistêmica, uma visão que vai te dar uma abordagem mais complexa, entendeu? E uma visão que você consegue não só perceber o sistema durante toda a fase dele, como eu já falei agora há pouco, e as nuances, entendeu, de cada subsistema, entendeu? Então, a gente precisa ter profissionais hoje em dia, eu acho, tá? Que quando ele for trabalhar com uma área de um sistema espacial, não deixe de pensar no seguinte: como é que se conduz um processo desse? Como é que conduz um projeto na área espacial? O que ferramentas eu preciso? Ah, mas eu tenho, como é que se diz, MBA em gestão de projetos. Show, beleza. Mas foi com o MBA de gestão de projetos que a gente colocou uma Voyager lá na aeropausa, entendeu? Longe, pô, tá lá a bilhões de quilômetros da gente daqui. Sem demérito mas eu tenho PMBOK. Pô, fantástico, é sensacional, é importante, eu não nego a importância de um PMBOK, etc. Mas pode até, naturalmente, ter utilizado não só esse tipo de recurso, um PMBOK, etc., mas foi por meio de uma engenharia de sistemas focada por um processo estabelecido e um processo que já tem um legado de muito sucesso, em que a gente conseguiu botar esses sistemas espaciais que hoje em dia estão lá, tá bom? Então, aí eu diria assim, não tem como, a gente precisa de que os profissionais que entrem na área, que eles entendam um pouquinho da engenharia de sistemas, tá? Não dói, é tão simples, claro, você pode mergulhar em engenharia de sistemas desde uma engenharia de requisitos bem mais complexa, trabalhar essa engenharia de requisitos e desenvolver ela com todo cuidado, mas você pode ter apenas uma visão rápida, entendeu? Então, se você está me ouvindo, me perdoe a colocação, é empresário, é chefe de um projeto, etc., pô, dê uma atençãozinha ao teu engenheiro de sistemas. Se você é engenheiro de sistemas e ninguém te ouve, não fica triste, não. Dá um sorriso, fica feliz, faz o teu trabalho e mostra o resultado numa reunião. O pessoal vai começar a perceber que você tem uma importância absurda. E se alguém te criticar, é o que eu falo assim, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: vocês querem que o sistema falhe? A gente quer ser auditado? A nossa empresa quer ser questionada os recursos que foram investidos? Será que os investidores da gente vão ficar satisfeitos? E se as ações da nossa empresa caírem, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer para poder garantir isso? Vamos seguir um processo, uma metodologia adequada? E a engenharia de sistemas ela é extremamente rica com isso, entendeu? Desde o momento que eu me fui apresentado, é que nem, não quero fazer propaganda aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, por exemplo, e sem demérito, eu utilizava alguns aplicativos para fazer apresentação. Aí me indicaram um que era online, tá? Melhor, não falo o que eu vou fazer. Depois que eu passei a utilizar isso online, meu Deus do céu, eu não consigo utilizar o padrão, entendeu? Esse online que eu uso, eu não vou falar o É nome aqui isso. para não propaganda, pô, é fantástico, é rápido, eu faço onde eu quiser, A alguém gente sabe. faz comigo. É, Oi? A gente imagina. Então, Passamos pela mesma coisa aqui na diretoria de comunicações. exatamente. então, é fantástico. Então, você tendo uma ferramenta, uma possibilidade de conduzir o teu projeto de forma segura e ninguém te questione, porque a questão principal não adianta chegar lá na frente e você não ter pensado, claro, alguma coisa pode escapar, mas você não Uhum. ter feito o requisito adequado, tá? É isso. Totalmente de Tem até acordo. uma questão que me veio aqui, que entra na questão de teste e validação, que eu acho que vale a pena a gente entrar, mas eu quero saber, eu quero ouvir de vocês se tem alguma pergunta, porque senão eu vou ficar falando aqui direto. Não, pode mandar ver, professor. Manda ver aí. Bom, a questão, e aí eu respondo, tá, dessa forma para ti, tá bom, Diego? Eu acho que a gente tem que ter profissionais que eles é, sejam multidisciplinares, não se assustem pela ideia de, como é que eu vou entrar numa área dessa espacial sem ser
Eu nunca tive contato com espaço. Vem cá, tu já mexeu com placa, com circuito eletrônico? Caramba, vem cá, conversa comigo, entendeu? Vamos fazer um OBDH, vamos fazer um computador de bordo, entendeu? Vamos trabalhar com um sistema de ADCS, entendeu? Sei lá, vamos com esse teu conhecimento aí. Ah, poxa, eu só trabalhei com impressora 3D para poder fazer bichinho aqui para sala de aula, etc. Pô, como eu já vi um estagiário fazendo aqui do lado. Pô, mas já pensou então utilizar uma impressora de metal para fazer uma estrutura de um foguete? Pô, Uhum. quem sabe? Vamos melhorar o que você está fazendo, entendeu? Então, tem espaço para todo mundo, entendeu? Espaço tem espaço para todo. Tá? Então, é muito simples. Agora, o que eu reforço é o seguinte: entenda quais foram os processos de sucesso que levaram a gente ter missões de sucesso. Não adianta querer lançar, e eu tenho visto isso muito aqui, tá? Eu acho que o nosso país, por ser um país que eu diria que está começando a gente já tem um histórico de programa espacial que vem lá desde a MEC-B, que era a Missão Espacial Completa Brasileira, criada lá em 1970 e setenta e pouco, alguma coisinha, certo? Que queria ter toda uma estrutura, etc. Tá? A gente já tem um histórico, tem muita gente boa nesse país, fantástico. É um grupo, uma área assim que tem muita gente fantástica. Mas a gente tem muita gente entrando, tá? E tem muita gente querendo, eu preciso fazer isso acontecer e quer botar os pés pelas mãos, entendeu? Não é por aí. Eu acho que a gente precisa criar um processo, virar uma coisa confiável, entendeu? E aí é onde entra a engenharia de sistemas, que é uma ferramenta robusta para poder trabalhar, entendeu? Era isso que eu queria dizer. Se a gente pegar alguém, pelo menos ter uma noção básica. Só uma coisa adicional aqui que eu queria comentar é o seguinte. Por favor, Muitas professor. vezes a gente faz a questão dos requisitos, né? Principalmente na área espacial, e a gente só pensa no requisito e no que ele tem que fazer, etc. Mas às vezes a gente não pensa lá na frente, e por isso que a NASA coloca lá a matriz de verificação de requisitos, né? Onde você tem o número do requisito, você tem a definição do seu requisito, certo? Você tem um rationale que vai explicar por que aquele requisito nasceu, para que daqui a 10 anos alguém olhe, pô, por que alguém botou esse requisito aqui? Era para atender alguma coisa. E aí você entra numa parte de verificação e validação. A SSS é muito clara, que tipo de verificação que você vai fazer. Se é um teste, se é uma análise, entendeu? O que tipo de verificação? Mas isso tem que ser pensado também lá atrás, tá? Eu tenho visto os problemas interessantes nessa parte de matriz de requisitos, e eu já vi empresa falando assim: poxa, eu não tenho local para testar meu sistema. Poxa, eu fiz um sistema bacana, etc. Aí eu quase que eu falo lá na plateia: poxa, meu filho, o problema foi seu. Não foi porque o governo deixou de dar para você um local para testar seu sistema. Não foi porque você não teve dinheiro para pagar uma empresa para poder testar o seu sistema. Por que lá atrás você não pensou no requisito e não foi pensando também como validar o teu requisito? Como Perfeito. verificar o teu requisito? Como testar o teu requisito? E os requisitos eles têm que ser você tem que ser capaz de testar o teu requisito, verificar ele, Exato. validar ele. Até Entendeu? pegando É o esse que você vai gancho, fazer naquele V. até Né? pegando esse gancho, né? Uma das características de um bom requisito, acho que até o manual do INCOSE menciona isso, mas a gente tem a ISO 29148 que fala sobre engenharia de requisitos. Um das características de um bom requisito é que o requisito tem que ser verificável, né? E ser verificável não significa somente que existe uma forma de verificar o requisito. A questão existe dentro do contexto do programa ou do projeto, é possível verificar esse requisito? E aí volta no que o senhor falou, mas eu não tenho o sítio adequado para fazer o teste. Se esse sítio não vai estar disponível, então o requisito ele não é verificável, né? Então esse é um problema para o requisito, né? Então é realmente essa questão do ok, a verificação e a validação vão ocorrer lá na frente, mas a gente tem que pensar nelas agora, enquanto a gente está escrevendo os requisitos, justamente para não cair nessa armadilha de escrever requisitos que a gente não vai conseguir verificar posteriormente, né? Aí depois reclama, fala lá, poxa, eu não tenho onde testar meu sistema, eu não tenho, a culpa é do governo, a culpa é da empresa, a culpa é não sei de quê, etc. Eu já ouvi isso no laboratório, em Aham. auditório, e foi doloroso. Como engenheiro de sistemas, foi doloroso. Falei, gente, cadê o Imagina. engenheiro de sistema desse projeto? Pessoal, desculpem que eu me empolgo, eu gosto muito dessa área, entendeu? A área espacial e a área de engenharia de sistemas, ela é fantástica, entendeu? Ela te Pô, empolga.
A gente só agradece, porque realmente é uma aula, e já deixo aqui o convite para um próximo episódio, para a gente continuar o papo. Foi excelente, excelente mesmo. Aqui, já partindo para o final do episódio, a gente A gente sempre vai fazer, ó. manda Eu ver, gosto Diego. dessas ideias que surgem assim do nada. Aí Ah, vamos fazer manda aí. aquele episódio aí das histórias do professor Christopher com o professor Márcio. Vamos botar os dois juntos aqui para conversar, Por favor, é isso. É só. relembrando E aí, deixa a magia acontecer. essa cooperação aí que o professor Márcio já deu um spoiler aí, né? Aí vamos botar os dois aqui para contar a história pra gente. Olha, eu gosto, vou te confessar que eu gosto muito da ideia da gente. Aquele abraço, professor Christopher, né? Estamos sempre É falando dele isso. aqui, ó. Forte abraço para o professor Christopher. Professor, queria, já partindo agora, né, para o final do nosso episódio, queria perguntar a respeito de outros recursos, né, livros, cursos, enfim, que você poderia recomendar para a nossa audiência, né, especialmente para quem deseja entrar no setor, né, conhecer um pouco mais do setor espacial. Bom, para o setor espacial, em termos de literatura, existe um livro básico que é o SMAT, né? SMAT, Space Mission Analysis and Design. Bom, é um livro que custa bastante caro. R$ 3.000 aí é o preço de um livro desse, R$ 4.000. Então, aí vai Aham, falar, poxa, então por que você me recomendou esse? Eu recomendei porque se você for numa livraria ou uma biblioteca boa, entendeu? Pode ser que você até encontre. É difícil, mas pode ser que você encontre. Acreditem, a biblioteca do ITA tem 2 exemplares aqui, no Centro Espacial ITA acho que tem uns 3, tá? Porque somos uma escola, uma universidade focada na informação da área espacial. perfeito. Mas a gente encontra, eu fui logo lá no top, né? Tá? Mas a gente encontra livros básicos e interessantes, tá? Alguns editados, publicados por professores aqui do INPE. Tá? Então, se você procurar o tema espaço, vai lá no Google, tem o Google Books, entendeu? Pega lá, coloca espaço, livro, missões espaciais, utiliza essas frases. Você vai encontrar alguma literatura lá. É só começar a colocar, dar uma fuçadinha, que você acha livros nacionais que já dão uma introdução bem interessante para a parte. De fato, temos uma literatura, eu diria até que bem pequena, tá? A maioria dos livros para a área espacial, é, eles são em inglês, tá? Então, eu, por exemplo, quando eu dou minhas aulas aqui na PUC, eu só coloco slide em inglês e coloco livros em inglês propositadamente. O pessoal, pô, mas tem que ser em inglês, exercício em inglês. Eu boto exercício em MATLAB, fazer simulação em inglês, entendeu? Uhum. Propositadamente, porque a maioria da literatura realmente é fora. Agora, em termos de curso de formação, o Brasil hoje em dia, se você quer entrar na área espacial, eu digo, como engenheiro espacial, você tem algumas universidades, né, que te promovem essa possibilidade. Tem o ITA, tem a UFMA lá no Maranhão, entendeu? Tem a Federal, se eu não me engano, lá de Santa Maria também tem, entendeu? Tem várias engenharias aeroespaciais, entendeu? Nos países. Então, acho que são 6 ou 7, tá? Tem até algumas iniciativas, por exemplo, a Unital é uma universidade particular privada aqui do Vale do Paraíba que tem engenharia espacial. Aí você fala para mim, pô, mas eu não vou fazer vestibular, não vou fazer graduação, eu quero fazer um curso, tá? E aí no curso você pode fazer um mestrado, doutorado nessas universidades, tá? Área espacial também tem na área de direito, tá? Tem a área de saúde, certo? Tem alguns cursos em Brasília para a parte de economia, tem a parte de Santos, que tem um pessoal de direito, que é muito bom, direito internacional espacial, tá? Eu poderia falar com vocês aqui. Certamente tem alguns outros que talvez eu não esteja lembrando, me perdoem até se estiverem ouvindo isso, tá bom? Se eu não mencionei aqui, tá? E tem alguns cursos de especialização. Na verdade, curso de especialização, eu diria até que eu fui um dos precursores lá propondo, de uma conversa que eu tive com a PUC do Rio de Janeiro, inicial, acabou que nasceu a ideia de um curso de extensão que está, inclusive, com vagas abertas. É o mesmo curso que eu faço aqui no ITA, que é uma revisão do SMAT, o Space Mission Analysis and Design, que é o livrinho que está ali em cima da prateleira, se eu for levantar vai atrasar, mas é um curso que eu faço com o pessoal da PUC, e a única diferença é que eu não entro muito na engenharia, entendeu? Justamente para que pessoas que sejam de várias áreas, eles possam participar, e a gente, em 3 meses, dá uma varrida geral em missão espacial. A gente fala sobre o que é uma missão, fala em economia espacial, como é que está a situação, startups, investimento, etc. Dali a gente parte para como é que a gente conceitua uma missão, faz um apanhado rápido de engenharia de sistemas, fala sobre ambiente espacial. E não adianta eu te falar que eu quero trabalhar no espaço, eu não entendo como é que é o ambiente, entendeu? A mesma coisa que eu quero
criar um submarino, você não sei como é que é debaixo d'água, entendeu? Tem pressão, pô, tem temperatura diferenciada, etc. Então, você precisa entender o ambiente espacial. Depois a gente fala um pouquinho de astrodinâmica, que não tem jeito, pô, ele vai estar sujeito a uma dinâmica que é diferente daquela que nós estamos aqui na atmosfera. A gente vai trabalhar também sobre as questões de como é que se desenvolve um sistema espacial, realmente passa várias vezes pela engenharia de sistemas para poder traçar isso. E no final, nesse caso do curso da PUC, a gente faz um projetinho lá para que o pessoal possa exercer na prática como é que é desenhar uma missão espacial. Mas, como eu disse, eu sempre pincelo ali, ó, a engenharia de sistemas para que não fique só a missão espacial, entendeu? Então, eu fico esse convite aí para o curso de especialização da PUC. E a New Space Tech, que é a nossa startup, a gente está se mobilizando, tá? Junto com outras duas empresas, tá ok? E no momento oportuno a gente vai divulgar, junto com a Universidade de São Paulo aqui, a gente vai criar um curso de especialização e estamos ainda trabalhando como é que vai ser, deve sair ano que vem, mas é um curso nosso, que é uma pós-graduação focada na área espacial, tá? Exclusivamente para profissionais que querem atuar na área espacial. Tá? Então isso deve sair em breve. Aqui na Universidade de São Paulo, em São Paulo. Não é, vai ser um curso a princípio online, com algumas disciplinas presenciais em São Paulo, tá? A princípio tipo alguns cursos que são realizados no exterior, né, em que às vezes você faz o curso, depois só vai para receber o diploma, só vai para fazer um estágio final. O MIT tem um modelo assim, né? A gente está pensando em alguma coisa seguindo o MIT, seguindo a ISU, que é a International Space University, né? A gente está seguindo alguns modelos parecidos para desenvolver um curso. Dá para ir em fase de concepção, tá? E de vez em quando eu convido aqueles para visitarem o nosso site da New Space Tech, é www.spacetech, sem h no final.com, onde a gente faz alguns cursos livres, cursos rápidos. Inclusive, eu estou com um aberto agora aqui para final do mês de radar de abertura sintética a partir do espaço. E aqui, presencial, em São José dos Campos, a gente vai fazer um treinamento de engenharia de sistemas pela SSS. Vamos fazer agora aqui no dia 3 de julho, presencial, e a gente vai estar trabalhando não só como é que a engenharia de sistemas tem que trabalhar, como tem que organizar um projeto espacial, mostrar o tailor da ESA e mostrar como é que a gente usa os recursos da ESA para conduzir um projeto, entendeu? A gente vai estar fazendo um curso desse aqui em São José dos Campos. Mas, enfim, se você quer fazer um curso na área espacial, tem que dar uma catada. Tem alguns professores também que têm umas iniciativas bem interessantes, como um professor de renome, Sacani, tem um curso de astronomia, tem uns cursos de astronomia, pessoal em Salvador também, uns professores se reuniram, organizaram, é bem interessante, tá? Mas, enfim, dá para extrair alguma coisa, tá? Mas eu acho que a gente ainda está fraco, porque os cursos se ainda estão nascendo cursos, é porque tem demanda e é porque tem uma lacuna aí que a gente está criando ainda, tá bom? Com certeza, professor. Professor. Criando não, uma lacuna que estamos acertando. É isso, perfeito. Professor, muito obrigado novamente por ter topado participar desse episódio conosco. Fiquei muito, muito, muito feliz de recebê-lo e já fica aqui o convite para que o senhor volte aqui na bancada do Systems Talk em outros episódios. Pessoal, foi uma satisfação estar com vocês aqui, tá bom? Esse nome tem um peso, eu diria que bastante interessante. Não tem como eu não me referenciar com Enclose quando eu estou trabalhando, tá ok? Sempre coloco, eu acho que o trabalho de vocês aí, embora me pareceu no bate-papo inicial ali que vocês se colocam ali, não, será que está aparecendo? Não, vocês têm um trabalho muito interessante, relevante, que sem vocês, eu acho que as pessoas não estariam conduzindo. Elas precisam conhecer melhor esse trabalho de vocês para ver a relevância e a importância da engenharia de sistemas. Então, na verdade, quando eu venho aqui, eu venho com uma satisfação grata, imensa de bater um papo com o Diego, com o Bruno, tá bom? Mas de também fazer uma propaganda mesmo, entendeu? Mostrar quão importante é um sistema desse. Para que você não entregue um recurso absurdo e jogue fora, entendeu? Para que você não crie um sistema que não funcione e caia em descrédito, entendeu? Sem uma engenharia de sistemas, você não vai chegar, pelo menos na parte de sistemas espaciais, de maneira, eu diria, com um sucesso bem garantido, entendeu? Ou pelo menos com uma possibilidade grande de sucesso, entendeu? A gente precisa da engenharia de sistemas, a gente precisa de vocês aí. Então, obrigado eu que agradeço a oportunidade, tá? Coisa boa, professor. É uma honra ouvir isso, né? A gente, como divulgador aqui, fica muito, muito feliz mesmo de saber que o trabalho tem atingido
E tem surtido efeito, e é isso que é o combustível que nos motiva a continuar aqui, né? É isso aí, Diego. Diego, queria te agradecer também, meu amigo, pela participação aqui. Sempre bom dividir a bancada com você, cara. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Para mim, falar de engenharia de sistema, como o professor Márcio falou, falar, ouvir, conversar, trocar ideia é fascinante, né? É realmente porque a gente vai vendo, a cada lição, cada coisa que ouve, vai encaixando. Puxa, realmente eu poderia aplicar isso. E vai, né? Independente da área que está atuando, né? Da função que está exercendo, você vai falando, poxa, realmente, essa ideia aqui, ela encaixa muito bem com o problema que eu tô tendo. Eu acho que eu vou me utilizar dessa ferramenta. E Sempre acontece comigo também. a gente sempre pode. É sempre uma forma, um monte de ferramenta mental que a gente consegue aplicar em diversas áreas. É muito bom. Eu fico muito feliz mesmo. Contem comigo aí, sempre que preciso. Excelente. Bom, esse foi o Systems Talk, o podcast do Encoso Brasil. Acompanhe as nossas atividades no LinkedIn, Instagram, Spotify e YouTube. Participam da equipe de comunicações do capítulo Marcos Vinícius Alves, Vitória Carreira, Rondinelli Jorge e Pedro Vieira. Meu nome é Bruno Soares e fico por aqui. Até o próximo papo.